Boa noite, estamos de volta aqui. Eu mudei o cenário. Eu mudei o cenário até seguindo algumas recomendações. Depois eu queria abrir uma discussão aqui. Vamos trazer algum psicólogo aqui. Pelo seguinte, quando você está nessa rotina do dia a dia, sem sair de casa, você cria rotinas próprias aqui. A minha rotina estava sendo do computador para o quarto, chegava 1 da manhã, 5 acordava, voltava para o computador. Então foi uma maneira que minha mulher achou para quebrar a rotina. Não sei se vai funcionar, mas não está ruim não. Saiu. Ah, os livros. Hoje, ontem eles trouxeram aqui uma foto do Paulo Guedes, e essa foto do Paulo Guedes com para variar, né? Todo mundo tem estante atrás aí, né? E nessa foto do Paulo Guedes, uma estante vazia, né? Falar, todos os livros de economia que ele leu desde que ele se formou em Chicago para cá, né? Bom, vamos aí ao nosso levantamento do coronavírus, né? Bom, isso aqui é aquele do Brasil, do Covid, que faz aquela projeção. Nós estamos aqui 92.800, não sei, notificações, indo para 150 em pouco tempo aqui, né? Esse aqui é o do Google. O do Google mostra nos Estados Unidos 3.415 casos para cada 1 milhão de habitantes. O Brasil já está em 433. Vai subir à medida que vão aparecendo mais exames aí, né? E aqui essa é a curva do Brasil, olha só. Isso que assustou o próprio Trump lá, que já começa a colocar o Brasil numa espécie de lista negra aí dos Estados Unidos, né? Vai ter que tomar medidas proximamente. Então, 3 vezes em 2 dias ele mencionando a situação do Brasil, é porque tem bala na agulha aí para alguma coisa, aí pressão para alguma coisa, né? E a única coisa que anima o Brasil é a briga do Trump com a China, porque o acordo comercial firmado entre Estados Unidos e China, a China ia passar a comprar até 50 bilhões de dólares de soja e outros produtos agrícolas dos Estados Unidos, desviando da produção brasileira, né? Então, daí nós entramos num ponto aqui, deixa eu só puxar direitinho aqui, que é o seguinte, tem uma matéria hoje, um artigo que eu coloquei hoje, que é de uma revista, a principal revista científica que é a Nature. Ela é um artigo questionando o Thomas Piketty. O Piketty é um francês que trouxe o debate, da concentração de renda. Esse debate se tornou mundial. Quando a gente vê, por exemplo, a própria Mônica de Bolle, aí, a mudança que teve no pensamento dela, influenciada pelo chefe dela no FMI, foi muito em função dessa questão do Piketty. O Piketty mostrando aí, com base em Big Data, séries históricas, aí, os grandes processos de concentração de renda na história. O que diz esse artigo? Fala, o Piketty ele atribui a questões culturais, conceituais, como se surgisse do nada e não servisse a jogos de interesse. Então ele fala, os conquistadores que vieram para a América, a missão deles era trazer uma nova civilização, ao que contrapõe o autor do artigo, não, era ter lucro. Então, digamos, essa influência do interesse de grupos, luta de classe, seja lá o nome que se dê, na definição da economia, a economia supostamente deveria ser uma ciência. Não é uma ciência exata, mas é uma ciência que você trabalha com um conjunto de indicadores, de correlações, de hipóteses, né? Essa preponderância massacrante do mercadismo nesse período todo repete igualzinho o que aconteceu no final do século XIX. É o seguinte, você tem o transbordamento do capital. O capital financeiro que estava concentrado na Inglaterra antes, Banco da Inglaterra, os bancos ingleses, tudo quer conquistar clientes, especialmente estados nacionais
da novíssima, do novo mundo, na América Latina, um pouco Ásia, tudo. Então você cria uma teoria, até interessante que você cria uma teoria que você tem que convalidar esse movimento. Então você cria a teoria, não, porque isso aqui, esses capitais vão estar na Inglaterra, daí os salários vão subir aqui, o custo sobe, daí eles transbordam para outros países e lá eles levam o desenvolvimento, todos seremos felizes. Isso você tem um livro famoso do Friedrich List, um alemão, no século XIX, 1820 tudo, e inclusive ele analisando o grande pacto americano que permitiu a industrialização americana. Ele falava, vem os ingleses, chutando a própria escada, né? Vem os ingleses aqui, dizem que eles praticam tal e tal liberdade comercial e tudo, mas praticam agora que já são fortes. Então eles querem convencer a gente que se a gente praticar liberdade comercial agora, que ainda somos fracos, não seremos engolidos por eles. Então, até interessante, outro dia eu trouxe aqui uma entrevista do Gessé, o Gessé lançando um livro sobre a influência do imperialismo americano. Aliás, muitos insights, eu acho que ele deve mencionar no livro, espero que sim, hein? Os insights que nós levantamos aí no GGN sobre a influência daquela economia cinza, né? Armas, as máfias, né? Do lixo, a questão dos cassinos e tudo, né? Nessa ultradireita que surge. E a maneira como os Estados Unidos praticam a cooptação. A Inglaterra teve um imperialismo muito sanguinolento, especialmente na Índia e tudo, mas o padrão do software power, da cooptação intelectual, é a mesma. Né? E daí nós entramos num ponto que é complicado, desses jogos de interesse, que é a questão da teoria econômica. Por exemplo, você pega a escola de Chicago, nos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, você começa a ter a grande expansão da globalização. Então você precisava justificar os grandes cartéis, os grandes monopólios internacionais. Daí a escola de Chicago cria a teoria que com os grandes monopólios você cria economia de escala, e a economia de escala permite beneficiar o consumidor, e não vai ter monopólio, porque com a flexibilidade dos capitais, se tiver monopólio, sempre entra um grupo novo que vai disputar espaço. O que nós estamos vendo hoje aí é a consolidação dos grandes monopólios. Né? E eu digo a respeito dessa história do Paulo Guedes aí com a emissão de moedas. O Paulo, ele é fundamentalmente um ideólogo, né? Muito desse individualismo exacerbado que hoje compromete o capitalismo, ele surge nos anos 90 e o grande porta-voz no Brasil era o Paulo Guedes na época. Eu lembro a imagem dele, se pegar 50 pessoas numa sala, trancar, der um machado para cada um, e para elas se matarem lá, se sobrar 20 vai ser muito melhor para o mundo, porque elas serão melhores. É um cretino. Então, digamos, a teoria econômica que surge a partir da observação dos fatos. Eu observo os fatos, a partir dos fatos eu tento definir padrões, a partir dos padrões eu defino a teoria. Foi substituído esses anos todos aí por bordões, tipo lição de casa. Você pega o Barroso, que é meu personagem preferido, pela superficialidade, pelos estereótipos que ele cria, é típico, né? Se tirarmos o Estado das costas das empresas, o que é tirar o Estado das costas das empresas? É acabar com todas as regras de amparo social, desde legislação trabalhista aí até fundos sociais, amparo, políticas sociais, amparo às minorias, tirar tudo, vai ser uma beleza, porque todos ganharemos. Então você cria esses bordões superficiais e vai martelando. E um desses bordões é essa história de que se emitir dinheiro, se emitir moeda causa inflação. Ontem, no final da tarde, hoje acho que saiu na Folha um artigo aí de 6 economistas, o Gabriel Galípolo, o André, Mônica Bolle, Beluso e outros. Esse artigo surgiu de uma entrevista que fizemos aqui com o André e com o Fábio, que são 2 economistas aqui, fizeram uma entrevista ótima sobre as possibilidades e consequências da emissão de moeda. E essa entrevista aí estimulou o Galípolo, o Beluso, que fizeram um artigo em forma de manifesto. E esse artigo saiu na Folha e a ideia é ir ampliando esse manifesto.
E o Paulo Guedes, o que ele faz, agora ele admite, não, mas isso aqui, claro, a gente sabe, mas não vai fazer. Né? Então você está tendo agora, nós estamos chegando num ponto aí de fusão nuclear. Você tem de um lado aí os estados indo direto aí para uma crise sem precedentes. O Paulo Guedes segurando, não, vamos gastar dinheiro, nosso, o quê, rapaz? Você só jogou com dinheiro de fundo de pensão aí, com manobras para burlar fisco aí, vai. Então, os estados, você vê, Minas, Rio de Janeiro e Minas aí estão ameaçados dentro de alguns meses de não pagar funcionalismo. E o Paulo Guedes fala, não, o dinheiro tem que garantir que vai só para a saúde. Ué, se para o funcionalismo aí, o que adianta ir só para a saúde? Então, digamos, toda essa questão visa o quê? Por que não emite dinheiro e reconstitui o orçamento que foi perdido aí pelos estados, municípios, setor privado também, a parte de renda das famílias? Por que você não faz isso? Porque entra a ideologia. A ideologia não está em base científica. A ideologia está no seguinte ponto: se a gente segurar agora, nós vamos poder vender, fazer as concessões, vender as estatais a preço de banana. Porque com a economia lá embaixo, a projeção de resultado das concessões e das empresas, que é o que define o preço aí, não se consegue nada. Né? Então nós estamos indo nessa direção na área econômica. Nenhuma medida eficaz. Meu amigo Almeida aqui, o negão. Nenhuma medida eficaz para recuperar a economia, para recuperar o emprego. Então nós vamos entrar num período em que a situação vai se agravar do ponto de vista sanitário, vai se agravar do ponto de vista econômico, vai criar um pandemônio. Você pega essa agressividade dos bolsonaristas, e o Bolsonaro estimulando, filhos estimulando. Então você tem esses pontos. Do ponto de vista internacional, a cada dia que passa, o Brasil fica mais ameaçado nas suas relações internacionais com a China. O Entraub, esse das relações exteriores, que é um problema sério aí. Você tem a questão dos armamentos que continuam entrando aí para alimentar as milícias do Bolsonaro. Então, tudo isso leva a uma questão que está sendo discutida. Não, mas não podemos aí 3 impeachments desde que começou a redemocratização. Eu já escrevi lá no começo. Não dá para comparar Collor, Dilma, Lula, Fernando Henrique com Bolsonaro. É outro bicho. O Collor se podia fazer uma crítica política a ele, a Dilma se podia fazer uma crítica econômica para ela, Fernando Henrique você podia fazer uma crítica aí da insensibilidade social dele, o Lula você podia fazer uma crítica aí da falta de um projeto nacional mais abrangente. Todos eles são passíveis de crítica. Mas nós estamos hoje num outro terreno. É um terreno aí em que as milícias assumem o poder e entra um presidente que não tem nenhum respeito pela vida. Não tem. Hoje eu vi uma entrevista aí do prefeito de Manaus, chorando com a situação de lá. Você vê aqui a tragédia, os governantes que têm o mínimo de sensibilidade, menos aquele de Minas. Aquele de Minas é de uma falta de emoção, nossa, total, hein, total. Ele, quando pensa, parece que dói o pensamento aí. Mas, e o Bolsonaro, e daí? E daí? Então, por tudo isso, os próximos dias, aí com o Celso de Mello atuando, nesse caso do Sérgio Moro, vão ser decisivos. Vão ser decisivos. O Bolsonaro ele já conseguiu, nesse período, desmoralizar a economia, a parte de saúde. O encontro aí do ministro da Saúde com os secretários de saúde, pelas repercussões, foi um horror. Primeiro que ele está totalmente tutelado, não manja nada, acabou de chegar também, no meio de uma pandemia como essa. E há possibilidades de boicotes. Porque para o Bolsonaro o que interessa é a situação pior possível. Então você consegue desmoralizar a política, a saúde, o estamento militar entrou. Alguém escreveu hoje aqui, as Malvinas das Forças Armadas Brasileiras são coronavírus. Quer dizer, quando você coloca militares da ativa para trabalhar no governo, gente, isso é de uma irresponsabilidade para a Constituição sem tamanho. Né? Então, com tudo isso armado aí, você vai discutir nos próximos dias impeachment ou não do Bolsonaro. Ainda é um processo. Né? O Celso de Mello vai pegar
as provas do Sérgio Moro. Aliás, o Sérgio Moro é indignadíssimo que está sendo vítima de ataques das fake news, mas nem a colega dele, lá, ministra da Agricultura, que foi vítima desses ataques aí, ele não fez nada. E essa ideia que ele levou tempo para descobrir que o Bolsonaro não estava a favor da luta contra a corrupção, é por conta daquela medida do juiz de instrução lá que o Bolsonaro aceitou, que não tinha nada a ver, foi uma desmoralização para o Sérgio Moro, mas não tem, em nada ia reduzir a boa investigação contra a corrupção. Então agora você vai ter, vão ser dias animados aí. E o Celso de Mello se preparando para o grande momento dele na saída, né? Ele se aposenta no final do ano aí. Bom, nós estamos aqui com a Mariana. Maricota, boa noite, a bola é sua. Eu coloquei fone e não adiantou o eco aí com você, hein? Eu não pus ainda, precisamos testar durante o dia aí. Eu tentei, olha só. Vamos lá, agradecendo as pessoas que fizeram contribuição aqui para o canal hoje. O Luiz Alberto fala, Nassif, belo trabalho, esperamos dias melhores, embora seja difícil, mas não vamos perder a esperança. A gente fala bastante em esperança, né? Mas esquece aí que é uma construção de uma sociedade completamente heteronormativa e patriarcal, que é a cara do nosso presidente, né? Se baseia na misoginia, no racismo, no elitismo para matar a pessoa, só isso, simples. Aliás, eu publiquei hoje um artigo de 2005, que eu publiquei na Folha, quando começou esse discurso de ódio, que eu falava o avanço da direita inculta. As raízes estavam lá, e foi aceito normalmente, as coisas que Mainardi escrevia, que Reinaldo escrevia, era visto, olha, novo estilo, Tales. O Tales foi um ex-diretor da Veja, que foi o primeiro que trouxe esse estilo, estimulado pelo Roberto Tivita, né? Então ali você estava tirando o monstro da jaula. E hoje o monstro estava naquele sujeito lá querendo agredir enfermeiros, agentes de saúde, protestando contra a reabertura do isolamento lá em Brasília, né? Olha. O Orlando Júnior fala, Nassif, essa crise escancarou o quanto o povo é desprezado pelo Estado. Totalmente. Daí a gente volta naquela questão do Piketty. Em momentos sem essa pandemia aí, o que você fez desde o Temer para cá? Desde o Temer para cá. Você esvaziou o SUS, acabou com mais médicos, esvaziou o Bolsa Família, com aquela história, não, estamos fazendo filtro. Pegou a Previdência, ela criou essa coisa indecente de exigir que o sujeito aí, que não tem nem informação direito, aí vai comprovar, suspender o benefício até que ele comprovasse vida, sem avisar direito. O Guedes usou de todos os estratagemas para jogar esse pessoal no olho da amargura, né? E agora, sem essa rede social, você vê as ameaças que todo mundo está sofrendo com a pandemia, né? A Pilar Acosta fala, Nassif, sou professora do IFB desde 2002, sempre tenho acompanhado suas excelentes análises. Mas gostaria de lhe contar que eu conheci por meio do disco Roda de Choro na casa dos meus pais. Feliz